E aí, pessoal, tudo bom? Essa é a segunda parte do nosso vídeo. A gente vai falar agora sobre a, a grande benefício, ou me fugiu a palavra. Ahn, não seria força. Fugiu, caramba. Enfim, veio. A grande contribuição, poxa, a palavra é tão fácil. A grande contribuição da indústria para o desenvolvimento norte-americano. Vivendo a primeira etapa, lógico, que é a construção das fábricas, a saída da população do campo para a cidade, o progresso da urbanização, enfim. Passou essa primeira fase, que eu não vou enfatizar, eu vou enfatizar agora a segunda fase da Revolução Industrial, que marca um progresso industrial muito importante para os Estados Unidos, que tiveram duas fases, ou dois grandes modos, que foi o Taylorismo e Toyotismo. O Taylorismo foi uma teoria administrativa ou um modo de produção criada pelo americano Frederick Winslow Taylor, isso já na segunda Revolução Industrial, cujo objetivo era o seguinte: já percebendo que a fábrica era um ambiente onde se tinha uma maior produção em menor tempo, o Frederick Taylor, ele parou para analisar um modo de produção e começou a pensar e a conjecturar, planejar métodos que otimizasse a produção, fazendo com que a escala da produção fosse cada vez maior no menor tempo, fazendo com que caíssem os custos da produção e aumentassem os lucros. Então, Taylor começou a fazer o seguinte, a fragmentar cada vez mais um modo de produção. E aí percebam, na maior fragmentação da produção, Nossa, que barulho! Eu tenho um outro fenômeno. Eu tenho a questão da especialização da mão de obra. Cada vez mais, uma determinada etapa da produção, ela fica mais eficiente e a mão de obra que trabalha naquela etapa torna-se cada vez mais especialista naquela exata função. Deu para compreender? E aí era possível uma pessoa participar de uma parte da produção, mas não ter noção do produto final, porque ele era apenas especialista naquele tipo, naquela etapa. E aí também traz aquela ideia muito forte, que era o seguinte: a produção acabou tornando-se cada vez mais cansativa também para a mão de obra, porque começou a ter os movimentos repetitivos, cada vez mais exaustivos e repetitivos, sempre fazendo com que minimizar as etapas da produção e favorecer o crescimento da produção em menor tempo. E aí que eu tenho cada pessoa fazendo uma determinada etapa da produção, ok? E uma coisa interessante é o seguinte: quando há uma fragmentação tão cada vez mais apurada, principalmente a partir de Taylor, também existe o poder daquele dono da fábrica sobre os trabalhadores. Aí, cada vez mais, a produção está sob o domínio do dono da fábrica. Então, Taylor dividiu a execução do trabalho em movimentos individuais. Ele cronometrava cada funcionário para fazer o quê? Para atestar a qualidade das suas funções, e também ele remunerava conforme a sua produtividade. Então, isso criou também dentro do ambiente fabril aquele pensamento de que quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, ok? E aqui eu tenho características
talvez principais: o ritmo do trabalho baseado no rendimento individual, o estoque, manutenção de grandes estoques. Então, aqui, diferente do não é toyotismo, não. Acho que eu falei lá na frente toyotismo, né? Agora que veio na minha cabeça. Nos Estados Unidos foi o taylorismo e fordismo. Não foi o toyotismo, não. O toyotismo foi no Japão, tá? O toyotismo não visa a grande produção de estoque, mas sim o estoque é conforme a demanda. Então tem menor custo também. Mas aqui vou focar no taylorismo. Então aqui o estoque ele vai ser bem grande. O controle da qualidade é feito no final da montagem. Isso também pode ser ruim, porque de repente, se fosse em cada etapa verificada a qualidade de um determinado produto, demoraria mais, mas aumentaria a qualidade do produto. E a autonomia do trabalho aqui, existe uma alta subordinação ao gerente. Ou seja, aqui os empregados eles ficavam muito à mercê das orientações e diretrizes que os gerentes das fábricas impunham sobre eles. Agora eu vou falar sobre o Fordismo. O Fordismo, ele, em princípio, organizou um trabalho já desenvolvido por Taylor, ok? Então, o que Henry Ford fez? Ele já pegou uma ideia do Frederick Taylor e aprimorou essa ideia. Isso por volta de 1908. Então, como que foi que aconteceu? Ainda assim manteve a ideia da fragmentação da produção. Só que Ford pensou o seguinte: é possível melhorar a ideia de Taylor. Então, ele criou a esteira rolante. Então, aí já nem mais o funcionário ele precisaria sair do teu lugar. Então, além da especialização daquela função que ele era, ele nem saía do lugar, porque a produção girava automaticamente, estabelecendo que um ritmo de trabalho muito mais acelerado do que desenvolvida por Frederick Taylor. E outra coisa muito importante foi que o Henry Ford ele foi o primeiro empresário a entender o seguinte, que os seus operários também são consumidores. Então, para aumentar os seus lucros, consequentemente, eles também deveriam promover aos funcionários uma melhor qualidade de vida para que eles pudessem também ter um elevado salário para poder gastar. Logo, é uma engrenagem. Então, com Henry Ford, teve a questão da limitação da carga horária de trabalho por 8 horas e teve um significativo aumento dos salários dos funcionários. Em curto prazo, possivelmente a empresa pode perder, mas a médio e longo prazo, com o aumento do consumo, logo as fábricas também teriam seus lucros bem mais significativos. Aqui já tem uma esteirinha rolando e as pessoas paradinhas só trabalhando. Aqui temos as características principais. Ritmo de trabalho baseado no ritmo da máquina e das esteiras. Isso já diferencia do taylorismo. Aqui, o estoque tem a mesma ideia, manutenção de grandes estoques. Controle de qualidade ainda também igual, são feitos no final da linha de montagem. Aqui sim, a subordinação do trabalho já ganha um pouco mais de autonomia. Os funcionários, essa subordinação, ela torna-se cada vez um pouco mais atenuada, tendo em vista a contribuição também do próprio funcionário dentro do processo de produção. E não apenas uma máquina humana que vai fazer as coisas sem pensar, sem raciocinar. Tá ok? Gente, vamos ficar por aqui nesses 2 vídeos dessa semana. Esse tema ele é bem amplo, não cheguei nem na metade ainda do capítulo. E na próxima semana a gente dá continuidade, tá ok?
vocês façam, então, atividade de revisão e também corrijam a atividade pelo gabarito, tá ok? Qualquer coisa, estamos juntos sexta-feira que vem, naquela dinâmica especial do jogo de perguntas e respostas, tá ok? Um abração e até lá. Tchau, tchau.